Olá a todos e a todas, um forte e tríplice fraternal abraço aos que nos acompanham, nossos vídeos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, nós refletimos um pouco sobre a maçonaria no século XXI. Hoje, nós resolvemos falar um pouco da maçonaria como uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica e progressiva. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que, se não fizeram ainda sua inscrição em nosso canal, façam a sua inscrição, nos ajudem fazendo comentário, deixando ali um like, para que a gente possa cada dia mais melhorar o conteúdo de nossos vídeos. Bom, desculpem, iniciamos falando que a maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Muito embora seja considerada constantemente a crenças espirituais, certo? A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma instituição puramente filosófica, filantrópica e progressista, e não uma religião. Entre seus princípios, destacam-se a liberdade, a igualdade e fraternidade. A filosofia para a maçonaria, ela guia o homem para a investigação racional das leis da natureza, levando, o maçom a um esforço de pensamento que vai da representação geométrica simbólica à abstração metafísica, além de buscar a própria reflexão filosófica. Também a penetração do sentido espiritual no nosso momento histórico, ou no nosso momento da história, contemplando em cada época histórica as novas inspirações doutrinárias e, portanto, assimilando cada vez mais o sistema filosófico àquilo que é a contribuição para a herança da verdade abstrata, que, e além de significar, certo? Que pode então significar além do tempo e do espaço. Já a filantropia na maçonaria, a filantropia na maçonaria leva o maçom a praticar o altruísmo. Ela deseja o bem-estar de todos os seres humanos e não vai se inspirar na busca de lucros pessoais de qualquer tipo. Desculpem, eu estou com problema de tosse, meu Deus, desculpem. Seus esforços e seus recursos são dedicados ao progresso e à felicidade da espécie humana, sem distinção de nacionalidade, raça, sexo ou religião. Para o que tende à elevação dos espíritos e à tranquilidade das consciências. Desculpa, gente. Portanto, a maçonaria, ela é progressista. Por quê? Porque ela ensina e pratica a solidariedade humana e a absoluta liberdade de consciência. A maçonaria tem como objetivo a busca da verdade, desencantando aí o fanatismo, combatendo os vícios
e abordando sem preconceitos nenhum todas as novas contribuições da invenção humana. A maçonaria, ela estuda a moralidade universal e cultiva as ciências e as artes, e não coloca nenhum obstáculo à investigação da verdade. Quando se fala de religião, a maçonaria, ela não é afiliada ou segue a nenhuma religião em particular. A maçonaria, ela eleva-se acima de todos os tipos de discussões. Ela oferece aos amantes da verdade o terreno mais apropriado para a inteligência mútua e a união fraterna. A maçonaria, ela admite em seus seios, em seu meio, pessoas de todos os credos religiosos, sem distinção, desde que criem um princípio criador, que sejam tolerantes e respeitem todas as opiniões professadas com sinceridade. Isto é, ela isenta de fanatismo, de egoísmo e de superstição. A maçonaria é isenta desses três tipos de coisas: fanatismo, egoísmo, superstição. Quando se fala de tolerância, a maçonaria é eminentemente tolerante e exige de todos os seus membros o mais amplo entendimento de tolerância. Todos os maçons de qualquer país do mundo, que sejam, qualquer que seja país, eles constituem uma única família universal, porque a fraternidade humana é um de seus princípios fundamentais, através da tolerância, que é o seu principal dever. Ou seja, é um de seus principais deveres, é a tolerância. Na maçonaria, todos os homens livres e de bons costumes, honestos, se encaixam sem distinção de raça, religião, ideias políticas e sociais, profissionais, categorias de qualquer posição do mundo profano. Todas essas teses que acabamos de falar vêm a condensar em termos simples e de fácil entendimento as linhas mestras do que significa maçonaria, em especial na atualidade, esclarecendo dúvidas frequentes sobre as suas atividades, sobre as atividades desta grande instituição. Conforme falamos, foram apresentados aí em nossas falas os princípios maçônicos mais importantes e explicitadas as principais características da ordem maçônica, especialmente para a melhor compreensão do público leigo e dos candidatos à iniciação, aqueles que pretendem ingressar na ordem. De forma que nosso objetivo aqui é de que possamos esperar em nossa fala o de atingir e lançar luzes àqueles que pretendem conhecer melhor o universo maçônico, na pretensão eventual de se tornar um maçom regular, tanto para ele como sua família. O que reforçamos aqui é que a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista, que visa desenvolver o ser humano em todas as suas potencialidades, sobretudo do ponto de vista ético e moral. Isto porque
A prática e a filosofia, em todos os seus atos e cerimônias, tratam essencialmente das propriedades e efeitos das causas naturais, além de investigar as leis da natureza, relacionando as primeiras bases da moral e da ética pura, para, além de atribuir a cada simbolismo usado pela maçonaria, num significado filosófico próprio. Além do que, como já falamos anteriormente, que a prática da filantropia é porque não está constituída para se obter lucro pessoal de nenhuma classe, mas, pelo contrário, as suas arrecadações e os seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de raça, gênero, cor, etnia, nacionalidade, religião, origem social ou até de orientação sexual. E que também tenha por finalidade conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual, do estudo, da autocrítica e pela tranquilidade da consciência. Reafirmamos, portanto, que a maçonaria progressista, ela é progressista porque parte do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador, regular e infinito, não se ligando a dogmas ou superstições, além de não colocar nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos pela busca da verdade. Nem reconhece outros limites nesta busca, senão o da razão com base nas ciências. Tem a maçonaria como princípio a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, etnias ou nações, a igualdade de direitos e de obrigações das pessoas ou grupo de pessoas, sem distinguir a sua religião, raça, etnia, nacionalidade, condição social ou orientação sexual. E a fraternidade de todos os homens, já que somos todos nós somos filhos de um mesmo Criador. Portanto, os seres humanos são dotados de igualdade, de dignidade, são iguais pela sua dignidade. Tem a maçonaria como lema a ciência, a justiça e o trabalho. No que diz respeito à ciência, a maçonaria ela busca esclarecer os espíritos e elevá-los sobre a justiça para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E o trabalho, porque é por meio do qual os homens se dignificam e se tornam independentes economicamente através do trabalho. A maçonaria tem como fim trabalhar para o aperfeiçoamento intelectual, aperfeiçoamento moral e social de toda a humanidade. E o seu objetivo maior é o da investigação da verdade, o exame da moral e da prática das virtudes. Podemos dizer que tais objetivos são logrados pelas constantes atividades de seus membros nas suas lojas estas espalhadas por todo o mundo.
A maçonaria ela entende como moral uma ciência com base no entendimento humano, por ser a lei natural e universal que rege todos os seres racionais e livres. Tudo isso demonstrado por ser aquela demonstração científica da consciência, em que a ciência que nos ensina em nossos deveres, que é a razão do uso e fruição dos nossos direitos. Quando penetramos no tema sobre moral, no mais profundo da nossa alma, nós sentimos o triunfo da verdade e da justiça. Com isso, nós vamos evoluir enquanto seres humanos. E tudo isso nos faz levar e a entender que a maçonaria por virtude nos leva a forçar a fazer o bem em seu mais amplo sentido. E dessa forma, estamos nosso dever com a sociedade, estamos cumprindo com o nosso dever para com a sociedade e para com a nossa família, sem qualquer interesse pessoal ou até desvirtuando do caminho do bem. Isto porque a virtude não retrocede nem perante o sacrifício e nem mesmo diante da morte, quando se trata do cumprimento dos nossos deveres. Dito isto, o maçom, como dever, tem o respeito e aos direitos do indivíduo e da sociedade, mas isso não é o bastante, porque não basta respeitar apenas a propriedade, mas também devemos proteger e servir aos nossos semelhantes com ética, lealdade, retidão de caráter. A maçonaria ela resume o dever do homem da seguinte forma: temor a Deus, abre aspas, temor a Deus e a tolerância para com o próximo, dedicação à família, contribuição para o desenvolvimento da humanidade, fecha aspas. Isto porque pode-se dizer que esse é a maior síntese da fraternidade universal. A maçonaria, como já disse, não é religião ou instituição religiosa, mas reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo, como sendo uma entidade dotada de extrema espiritualidade. Isto em contraposição ao predomínio do materialismo, porque todos esses fatores são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeira da religião, verdadeiramente da religiosidade e da lógica do universo. Isto para que se possa firmar uma base de sustentação e das grandes diretrizes de toda a ideologia e atividade maçônica. Por tratar-se de uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. Em sendo uma união recíproca no sentido mais amplo e elevado do termo, admitindo e unindo em seu seio pessoas de todos os credos religiosos,
não fazendo distinção a qualquer um deles, não sendo necessário também renunciar à religião que você mesmo pratica e a qual você pertence. Posto que, como já dito, abriga em seu seio homens de todas as religiões, desde que acreditem em um só Criador, que por nós maçons chamamos de grande arquiteto do universo, que é o nosso próprio Deus. Em nosso último vídeo, nós citamos aqui alguns maçons ilustres. Neste também iremos citar mais alguns prelados que têm pertencido à ordem maçônica, tal como o Padre Calvo, fundador da maçonaria na América Central, do arcebispo da Venezuela, Dom Ramon Inácio Mendes, do Padre Diogo Antônio Feijó, do Cônego Luiz Vieira, de José da Silva de Oliveira Rolim, da Inconfidência Mineira, Frei Miquelino e Frei Caneca, além de muitos outros ilustres prelados. Também citamos homens ilustres que foram maçons altamente ilustres, a exemplo de todos os libertadores da América. Citamos, porém, George Washington, nos Estados Unidos, Miranda, o padre da liberdade sul-americana, San Martín, na Argentina, Bolivar, no norte da América do Sul, Martí em Cuba, Benedito Juarez, no México, e no Brasil, o imperador Dom Pedro I. Destacamos também aqui no Brasil os maçons como Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Brasil, Washington Luiz, Rui Barbosa e muitos outros personalidades ilustres. Por esta razão, podemos afirmar que a maçonaria é amplamente tolerante. Isto porque exige de seus membros as mais amplas tolerâncias, seja como os seus próprios membros ou especialmente com aquelas pessoas fora da ordem, respeitando as opiniões políticas e crenças, e as crenças religiosas de todos os homens. Daí então reconhecendo que todas as religiões e ideais políticos são igualmente respeitáveis, rechaçando toda a pretensão de outorgar situações de privilégio a qualquer uma delas em particular. Combate à ignorância, à superstição, o despotismo, as tiranias, o fanatismo, o orgulho, a interpretação, a intemperança aos vícios, a discórdia, a dominação, os privilégios de toda ordem de discriminação, seja de raça, gênero, cor, etnia, nacionalidade, religião, origem social e até de orientação sexual. Muitos dizem que a maçonaria é uma sociedade secreta. No entanto, é apenas uma instituição que, pela simples razão de que sua existência é amplamente conhecida, haja vista que as autoridades de vários países lhe reconhecem como personalidade jurídica. No Brasil não é diferente. As lojas maçônicas são devidamente registradas em cartório e têm o seu CNPJ próprio, individual, sendo, portanto, uma entidade pública
vista a sua existência. Além do mais, seus fins são amplamente difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de histórias, etc. O que observamos como único segredo que existe é não se reconhecer, senão por meio do ingresso na instituição. São os meios para se reconhecer o maçom entre si, em qualquer parte do mundo. E o modo de interpretar os seus símbolos e os seus ensinamentos neles contidos. Já se demanda mais de 25 minutos. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com vocês. E enviamos um forte e tríplice fraternal a todos, convidando-os a assistir em breve um novo vídeo que estaremos lançando sobre maçonaria. Abraço a todos!